Nós temos um fenômeno aqui na igreja que eu, de vez em quando, me esqueço dele, que é o fato de termos muitas pessoas acompanhando o culto pela internet também. Eu estava conversando com o Dr. Leandro essa semana e ele falou que o sermão que ele pregou aqui sábado passado, mais de 120 pessoas já tinham visto o sermão pela internet. E eu fiquei pensando, puxa, nós temos aqui umas 500 pessoas assistindo e quantas nós temos pela internet, não é verdade? E eu nunca me dirijo às câmeras ali, que eu sinceramente não me acostumei com elas ainda, mas eu queria agora dar uma saudação especial a você que está acompanhando aí pela internet. Muito obrigado, que Deus o abençoe também no estudo da Palavra de Deus. Existe um texto na Bíblia que nós deveríamos saber de cor, uma sugestão, que é Romanos 15, verso 4. Eu acho que todos nós deveríamos saber este verso de cor, porque ele é a chave para entendermos as Escrituras. Romanos 15, verso 4. Ali diz bem assim: pois tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Irmãos, e aqui está a chave para entendermos tudo que há na Bíblia. Ali diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, quando nós olhamos para as histórias do Antigo Testamento, por exemplo, ou para as histórias do Novo Testamento, elas não estão ali simplesmente por estar ali. Quando Deus conta, por exemplo, a história de Daniel, não é apenas para relatar os feitos de Daniel, mas é para nos ensinar o que nós podemos aprender com a história de Daniel, por exemplo. O que ocorreu na vida de Daniel, como Deus agiu na vida de Daniel, como Daniel respondeu a Deus. Isso tudo serve para tirarmos lições para quando enfrentarmos situações parecidas com esta. Então, tudo que está na Bíblia tem um único objetivo: nos ensinar. Aprendendo, então, das histórias bíblicas, o texto diz que nós temos esperança e nós temos paciência. Assim como Deus agiu na vida destes personagens, Ele vai agir na nossa vida também. E hoje vamos estudar um destes personagens do Antigo Testamento. No livro de Gênesis, capítulo 37, ou a partir do capítulo 37, nós encontramos talvez a mais linda história do Antigo Testamento. É a história de José. A história de José é fascinante. Ao longo da história de José, você não vê Deus aparecendo, não de forma clara. Não tem nenhum anjo que vai visitar José. Ele não recebe nenhuma profecia. José não tem nenhuma companhia de um ser divino em nenhum momento. Em nenhum instante José vê algo que poderia ser relacionado como sendo um fenômeno sobrenatural. A vida de José é uma vida exatamente como a nossa. É uma vida onde tudo é apenas natural. Tudo que ocorre na vida de José ocorre da mesma forma como ocorre com a nossa vida. E a história de José foi escrita por Moisés quase 500 anos depois de José ter morrido. Então a história de José era muito conhecida. Quando Moisés a escreveu, ela já era uma história muito conhecida. Então nós estamos vendo a versão da história depois que ela ocorreu, cerca de 500 anos depois. Por isso que muitas vezes Moisés diz assim: e o Senhor era com José. Mas esta era a visão que se tem, ou que se tinha 500 anos depois da história. No momento, naquele exato momento, José, assim como nós, não tinha como saber que Deus estava de fato acompanhando a história dele. Por isso que essa história ainda é mais ainda fascinante por isso. E essa história fala de sonhos. A história começa com sonhos no capítulo 37. E José tem 2 sonhos no capítulo 37. Mas os sonhos dessa história não estão limitados a esses 2 sonhos do capítulo 37. Na verdade, toda história é um sonho. Toda história é baseada em 2 sonhos. É o sonho de Deus para 2 personagens nessa história. Deus tem um sonho para José. E Deus tem um sonho para um outro personagem dessa história. Só que as 2 histórias, infelizmente, não ocorrem paralelas, no sentido de que são parecidas. Na verdade, elas ocorrem em sentidos opostos. Porque um personagem, de fato, vive o sonho de Deus. E um outro personagem, infelizmente, não.
Olhando essas duas histórias, eu creio que nós podemos tirar lições preciosas para a nossa vida. Essas duas histórias, elas começam com... a primeira história, que é a história de José, começa com o tempo. Deus demarca a história de José em tempo. O primeiro tempo, a primeira medida de tempo, nós encontramos logo no começo do capítulo 37, no verso 2. Aqui diz assim: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Então, a primeira medida de tempo é esta: José com 17 anos. É a primeira fase da vida dele, José com 17 anos. A segunda vez que a história de José menciona um tempo está no capítulo 41, verso 46. Ali diz: era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó. Esta é a segunda fase. Começa a partir dali, vai começar a partir dali, a terceira fase da vida dele. Ali é o fim. A medida do tempo é sempre dada no fim de cada fase. A primeira fase termina aos 17 anos. A segunda fase termina quando ele tinha 30 anos. Então é um período de 13 anos, dos 17 aos 30. E a terceira fase termina no capítulo 50 de Gênesis, quando encerra então a história de José, é dada novamente a medida em tempo, dizendo que ali encerrava a terceira fase da história de José. No verso 22 diz: José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Então esta é a terceira fase, que vai dos 30 aos 110 anos. Um período, portanto, de 80 anos. Então, só relembrando, a primeira fase, 17 anos. A segunda fase encerra aos 30 anos de idade, um período, portanto, de 13 anos. A terceira fase termina aos 110 anos, um período de 80 anos. 17, 13, 80. Isso é fundamental para entendermos a história. Mas vamos começar com a primeira fase, no capítulo 37. Capítulo 37, José tem 2 sonhos, como nós já vimos. Ele tem 17 anos. Os primeiros 17 anos da vida de José foram passados em casa, ao lado do pai. Ele perdeu a mãe muito cedo. A mãe dele, quando estava dando à luz ao irmãozinho mais novo de José, ela infelizmente morreu no parto. E ele praticamente foi criado sem a mãe. Numa família grande, de muitos irmãos. Era ele, este irmão, e mais 8 irmãos, homens, apenas por parte de pai, e mais uma irmã. Então era uma família de 13 filhos, 12 meninos e uma menina. E o pai tinha ali, então, aquela família grande em torno dele. E esse foi um período precioso para José, porque Jacó, o pai dele, gostava demais dele. O pai transferiu todo o amor que ele tinha pela mãe de José para José. E José foi criado, então, como garoto especial, recebendo todo o cuidado do pai. O pai olhava para José e via nele os sonhos que ele tinha sonhado para a vida dele. Ele tinha em José o modelo de filho que ele sempre quis ter. E José, nesses 17 anos, foi criado dessa maneira. Mas agora essa fase estava terminando. A fase da meninice, da adolescência, estava acabando. José agora iria se tornar um homem a partir daquele momento. E Deus introduz José na fase adulta com sonhos. E o texto diz que José teve 2 sonhos. Vocês conhecem esse detalhe da história? José tem 2 sonhos em que a família toda se ajoelha diante dele. O pai o repreende por isto, os irmãos o repreendem por isto. O repreende por isto, porque José dá a entender que de alguma maneira ele estaria acima do pai e acima dos irmãos. Mas de onde veio estes sonhos? Estes sonhos eram sonhos apenas, sonhos normais, desses que nós sonhamos todas as noites? Ou estes sonhos eram sonhos sobrenaturais? O que vocês acham? Quem deu estes sonhos a José? Vocês não sabem? Eu não sei se na Bíblia de vocês diz isso, que na minha não diz que foi Deus quem deu. A Bíblia diz só que José sonhou. Em nenhum momento a Bíblia fala que foi Deus que deu estes sonhos a José. José não diz isto, Moisés não diz isso quando escreve a história. Em nenhum momento aqueles sonhos são apresentados como sendo algo divino. José sonhou, teve 2 sonhos. Eu estou só brincando com vocês, porque a gente entende pelo contexto que foi Deus quem deu os sonhos. Mas eu queria que você entendesse que José não recebeu essa informação. Em nenhum momento da vida dele,
pelo menos não nessa primeira fase da vida dele, ele recebeu essa informação de que aqueles sonhos eram divinos. Ele apenas foi dormir uma noite e sonhou. Alguns dias depois, a Bíblia não fala quanto tempo, ele foi dormir também uma noite normal e teve um segundo sonho. Sonhos desses que a gente tem. E ele conta o sonho ao pai, conta o sonho à família, eles terminam por repreendê-lo por ter tido aquele sonho. Mas um sonho, nada mais do que um sonho, ninguém disse, esse sonho é de Deus, ninguém apareceu lá, Deus está lhe chamando para algo, olha, esse é o seu futuro, é isso que vai acontecer com você. Isto não ocorreu. 2 sonhos, nada mais. E aí o capítulo 37 introduz José na segunda fase da vida dele. Os irmãos de José, então, enciumados pelo amor que o pai tinha por ele, talvez até motivados pelo próprio sonho que José teve, eles tomam uma decisão drástica. Iriam se livrar daquele irmão. Não queriam aquele irmão em nenhum momento da vida estando numa posição superior a eles. Eles queriam interromper a possibilidade daqueles 2 sonhos um dia se tornarem realidade. E eles discutem então entre eles e tomam a decisão de que matariam José. Esta era a forma de interromper o sonho. Mas nem todos concordaram, tiveram uma discussão entre eles e chegaram à conclusão então de que venderiam José. E eles vendem José, e o capítulo 37, a história termina assim no capítulo 37, no último verso. Diz assim, entre mentes os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Assim termina essa primeira fase da história aqui, José na casa da família dele. O capítulo 38 é um parênteses na história. A gente vai agora para o capítulo 39. E o capítulo 39 começa exatamente como terminou o 37, dizendo, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E do verso 2 ao verso 19 conta a história de José na casa de Potifar. Esse período da história, contado em 19 versos, na verdade durou 10 anos. José permaneceu na casa de Potifar, por 10 anos. Ellen White diz que ele passou 10 anos na casa de Potifar e 3 anos depois na prisão. Então, em 19 versos apenas é contada uma história de 10 anos. O verso seguinte, o verso 3, já diz que José conquistou a proeminência lá na casa de Potifar. Mas quanto tempo? Desde o dia em que ele foi comprado até o dia de se tornar o mordomo-chefe da casa de Potifar. A história não temos, a história não conta esse detalhe. Mas, sinceramente, eu não acredito que Potifar olhou para ele no mesmo dia que o comprou e falou, olha, você tem cara de líder, vou colocar você como chefe de todo mundo aqui. José deve ter conquistado isso com muito trabalho, não foi no primeiro encontro. Agora eu fico imaginando José, um menino, 17 anos, meu filho, por exemplo, tem 17 anos, fez nessa semana passada 17 anos, eu falei para ele hoje, olha, José tinha a sua idade quando foi levado para o Egito, 17 anos de idade. Mas José já tinha uma formação espiritual muito forte. Ele foi arrancado da família, foi levado para lá, foi colocado num lar desconhecido, uma família pagã que não tinha nenhum conhecimento de Deus, tinham valores completamente dos valores que ele tinha aprendido em casa com o pai dele, os valores da fé da família. Ele foi colocado num ambiente cultural completamente diferente, foi exposto a uma nova língua, foi exposto a tudo novo na vida dele. Mas pior do que isso, ele foi exposto a uma vida nova. Ele era o queridinho do pai. Agora ele era simplesmente um escravo. Ele tinha que limpar lá o estrume do gado. Ele tinha que esfregar o chão, coisa que ele nunca tinha feito na vida dele. Ele tinha que fazer coisas que ele nunca tinha imaginado que poderia fazer um dia. E José, então, é introduzido a esta nova vida. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Quanta pressão José sofreu para desistir da fé. A Bíblia não relata, mas José em nenhum momento, aparentemente, queixa-se da situação. Em nenhum momento nós encontramos José perguntando, por que, Senhor? Nós encontramos Jó perguntando para Deus, por que eu estou nessa situação, se eu sou tão fiel? Daniel, nós encontramos Daniel lá no capítulo 9 e 10, naquela oração de Daniel, no capítulo 9 principalmente, ele perguntando, por que estamos aqui nessa situação? Mas José nós não encontramos, em nenhum momento José está fazendo esse tipo de pergunta.
Ele simplesmente vive o que está acontecendo. Agora, José tinha tudo para revoltar-se contra Deus. Não é assim que nós agimos? Nós agimos sempre na base da troca. Eu sou fiel a Deus. E nós vamos enumerando os nossos pontos de fidelidade. Começamos. Eu assisto o culto. Eu sou fiel a Deus na guarda do sábado, por exemplo. Eu sou fiel a Deus nos princípios de saúde. Sou fiel a Deus em usar meus dons para a igreja, para ajudar na igreja. Eu sou fiel a Deus na minha mordomia cristã, nos meus dízimos, nas minhas ofertas. Então, eu sou fiel a Deus. Agora, o que eu espero em troca disto? Eu espero, no mínimo, que Deus me abençoe de uma maneira extraordinária. Eu espero que no momento em que eu e um outro colega estivermos disputando a mesma posição na empresa, que eu seja escolhido. Eu creio que já fica subentendido que eu tenho a preferência de Deus nesse aspecto. No momento que eu e uma outra garota estivermos estudando o mesmo rapaz, disputando, eu quero que fique subentendido que eu tenho a preferência, porque eu sou fiel a Deus. No momento em que duas pessoas tiverem que contrair uma doença terrível, que seja ela, porque eu sou fiel a Deus. No momento que tiver que passar por uma aflição na vida, que não seja eu, porque eu sou fiel a Deus. Então nós vivemos na base da troca. Nossa fidelidade em troca de bênçãos. Duas fidelidades. A minha fidelidade em troca da fidelidade de Deus nesse aspecto. Mas José, aparentemente, ele não vê isso na vida dele. Ele é fiel a Deus. Ele toma a decisão de ser fiel a Deus. Agora Moisés diz que Deus começou a trabalhar. Deus começou a trabalhar em Potifar. Potifar olhou para José e disse, poxa, esse garoto não é um garoto comum. Esse garoto é diferente, ele é diferenciado. Tanto na maneira como ele trabalha duro, mas também como ele tem essa questão da liderança. Ele é jovem ainda, mas dá para perceber que ele é um líder. Veja como ele faz tudo bem feito, como ele é zeloso em tudo. Eu não preciso mandar trabalhar, nunca precisei espancá-lo para ir trabalhar, porque ele vai. Eu mando trabalhar 10 horas, ele trabalha 12. Eu mando fazer o que qualquer escravo deve fazer e faz reclamando de má vontade, ele faz o dobro do que os outros fazem. E ainda parece que ele está sempre contente. Esse menino, garoto aí, ele tem uma coisa diferenciada. E Potifar, que não era burro, ele falou assim, olha, eu vou começar a colocar mais responsabilidade nesse menino para ver o que acontece. E quanto mais responsabilidades lhe dava José, mais José respondia de forma positiva. E Potifar começou a enriquecer ainda mais. E ele começou a confiar mais coisas a José, até o ponto de confiar tudo. A senha do banco, o cartão na mão dele, tudo era José quem tomava conta, José quem pagava as contas da casa, José quem fazia os negócios, Potifar só recebia o salário. O salário caía na conta dele e a partir dali era José quem tomava conta. José quem fazia as aplicações financeiras, José que fazia tudo. E Potifar, todas as vezes que iam sentar juntos para fazer as contas, ele percebia. Ele não é apenas honesto, ele é muito mais do que isso, ele multiplica. Eu jamais teria a ideia de aplicar meu dinheiro comprando aquele tipo de gado. Ele comprou, engordou, vendeu e minha fortuna multiplicou. Eu jamais teria comprado aquela fazenda, jamais. Mas esse moleque foi lá e comprou, plantou, valorizou e vendeu, e olha a fortuna que eu fiz. E Potifar, então, já tinha José, não apenas como escravo, mas como um bem que ele tinha, o bem mais precioso da casa dele era José. E José mantém-se firme ali, trabalhando duro, até que chega um momento crucial na vida dele. É aquele momento que nós conhecemos, né? Quando aparece a mulher de Potifar. Verso 7 diz assim, aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor, tem-me por mordomo meu senhor e não sabe nada do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, exceto a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade? Veja a resposta de José para a mulher. Como eu poderia cometer maldade com quem confiou tanto em mim? Como eu poderia agir assim de forma fraudulenta com a pessoa que investiu em mim, que me deu essas oportunidades? Como eu poderia ser desleal com quem é tão leal a mim?
Mas José não se limita a esta resposta. Ele não diz apenas isso. Tem uma outra frase. Como eu poderia ser desleal a Potifar? E como poderia eu pecar contra Deus? Uau! Pecar contra Deus. Que Deus? O Deus que o permitiu chegar naquela situação de escravo? O Deus que o permitiu ser arrancado da família? O Deus que não permitiu que ele tivesse uma juventude, uma namorada? O Deus que não permitiu que ele fizesse o que os outros jovens fazem? O Deus que não permitiu ter comunhão com o Pai? 10 anos, ali é o 10º ano da vida de José no Egito, 10 anos sem ver o pai, 10 anos sem ver a família, 10 anos sem trocar sequer uma única mensagem. Que Deus é esse? Como é que ele poderia permanecer fiel e leal a Deus? Aparentemente abandonado por Deus, como ele poderia continuar sendo fiel e leal a Deus? Não, essa história é incrível. Porque José, ele não entendia o que estava acontecendo. Ninguém foi lá fazer uma visita para ele. O pastor não foi lá dar um conforto espiritual para ele. Deus não enviou nenhum anjo para ir lá dizer, olha meu filho, permanece fiel aí que a história vai mudar daqui a pouco. Isso não aconteceu. Não recebeu nenhuma revelação de nenhuma espécie. Era um homem como eu e você. Uma pessoa como nós somos, vivendo os dias como nós vivemos. Sem nada sobrenatural acontecendo na vida dele. Ele vivia a fé, a crença dele, mas ele não via nenhuma forma sobrenatural que Deus estava ali também ouvindo e acompanhando a história dele. Do ponto de vista humano, ele era um sozinho, um prisioneiro ali, um escravo vivendo naquela terra estrangeira. Não havia nada de diferente na vida dele. Mas ele toma uma decisão, eu vou ser fiel a Deus. Eu já não vou fazer isto, infidelidade a Potifar, mas maior ainda, maior do que isto ainda, eu não farei isto porque eu jamais pecaria contra Deus. Irmãos, isto é incrível. Eu acho que a maioria de nós, se não nós todos talvez, eu não posso dizer por todos, mas uma grande maioria de nós, certamente teríamos falhado nesse ponto. Não sei se nesse tipo de tentação, mas teríamos cedido em alguma tentação, porque nos sentiríamos revoltados, estaríamos chutando tudo, estaríamos culpando a Deus, estaríamos jogando na cara de Deus a nossa fidelidade. Eu sou fiel nisto, eu sou fiel naquilo, eu sou fiel aqui, sou fiel aqui. Essa é a resposta que eu recebo? É este o presente que o Senhor me dá de volta? Mas José disse, eu não pecaria contra Deus. Incrível, incrível. Só que a história, em vez de agora Deus aparecer e dizer, José, meu filho, deixa eu lhe dar um beijo, deixa eu lhe recompensar. A história de José não vai nesse sentido. A história de José vai nesse sentido, literalmente. O que poderia ser pior do que escravo? Era ser um preso na masmorra de Faraó. Porque a prisão não era o presídio central lá de hoje que nós temos aqui. Não era assim a prisão do Egito. O presídio central hoje é um palácio comparado com a masmorra do Egito. A masmorra era cavada no chão. Imagine o calor que era naquilo lá. Eles eram colocados debaixo da terra. Não havia nenhum cuidado de espécie alguma. Não havia lá os direitos humanos para ver se os presos estavam comendo, ou se eles estavam apanhando, ou se eles eram tratados com dignidade. Não havia nada disso. Ser preso na masmorra de Faraó era o fim da vida, ninguém saía de lá vivo. Saíam dali apenas farrapos humanos, que morriam lá e eram descartados em algum lugar. Pela fidelidade dele a Deus, o que José recebe agora é a prisão, e ele é colocado na prisão. E lá na prisão ele continua com o mesmo caráter, tanto que Moisés escreve, o Senhor era com José. Legal, Moisés, depois de 500 anos, é legal escrever isso, mas quero ver lá na pele de José. E ele é colocado lá na prisão. E aí Deus fala que Deus toca, José não sabia disso, mas Deus estava tocando lá no carcereiro, e ele percebeu, falou, puxa, esse preso aqui, esse sujeito realmente é diferente. E ele faz a mesma coisa, dá a José a administração da prisão, mas ainda um preso, ainda um condenado, ainda sem poder sair dali. E José permanece na prisão por 3 anos. Ou se você preferir, 1095 dias. E nada muda. Agora José já tem 30 anos de idade. 10 anos como escravo, 3 anos como preso. A vida dele no Egito vai sempre para baixo. Mas o texto diz aqui no capítulo 41, que José foi dormir uma noite. A 95ª noite na prisão.
Eu imagino que ele tinha uma esteirinha que colocava lá em algum lugar. Aquela era, como eu disse, a 95ª noite. Mas era aquela noite que ia mudar tudo. Aquela noite era a noite da mudança. Finalmente o tempo de Deus tinha chegado. E várias pessoas vão dormir naquela noite, mas 2 em particular. Um prisioneiro na masmorra e o imperador no quarto real. E os 2 vão dormir aquela noite imaginando que era apenas mais uma noite na vida deles. Faraó, ele tem uma noite atribulada. Ele primeiro vai dormir e tem um sonho, e ele acorda atribulado por aquele sonho, preocupado, ele dava muito valor aos sonhos. Ele era um sujeito assim, meio supersticioso, e ele dava um valor muito grande aos sonhos. E ele levanta agitado ali, anda pelo quarto, mas depois, cansado, vai dormir uma segunda vez e tem um segundo sonho, e o sonho é muito parecido com o primeiro, e ele levanta e ele não quer mais dormir. Ele só quer uma coisa: o que este sonho significa? Manda chamar aí os meus auxiliares para a interpretação de sonho. E entram então os interpretadores de sonhos, e ele conta os sonhos. E ninguém tem a menor ideia do que significam aqueles sonhos. Enquanto que lá na prisão, José está dormindo sossegadamente. E eu gosto da história como a coisa acontece. É um enredo interessante essa história. No verso 14, depois que Faraó fica sabendo da existência de José, até então ele não sabia da existência de José, mas no verso 14 diz assim: então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. José não consegue terminar a noite de sono, porque lá pelas 3 da manhã, 4 horas da manhã, Faraó manda chamar José. Ele era o Faraó, ele podia mandar chamar qualquer um a qualquer hora, quanto mais um prisioneiro. E eu fico imaginando a guarda real batendo na porta da prisão, e alguém lá vem atender, e é a guarda temida de Faraó. E eles dizem assim: você tem um prisioneiro aqui chamado José? E José só pensa numa coisa: é a noite de perder a cabeça, né? Faraó não manda chamar um preso por qualquer coisa. Agora José diz o texto bíblico que ele fez 3 coisas. Ele tomou banho, ele se barbeou e ele trocou de roupa. Nesses 3 anos, quantos banhos José tomou na prisão? Você pode imaginar? Quantas vezes ele teve o privilégio de ter uma lâmina para se barbear? Mudar de roupas? Ele devia usar só farrapos. Alguém deve ter mandado ali então às pressas uma roupa para ele vestir. E José então é levado à presença de Faraó ainda de madrugada. E o texto vai narrando assim a história. Que José chega lá no capítulo 41, interpreta os sonhos, diz exatamente o que vai acontecer e vai além. Ele dá um conselho a Faraó, diz assim: olha, majestade, o senhor deve proceder da seguinte maneira. Eu lhe dou um conselho: o senhor deve proceder da seguinte maneira. Faça isso, faça isso, faça isso, para enfrentar esta crise que está chegando. Aproveite os anos da bonança, porque a crise está vindo. Se não economizarmos agora, morreremos todos na crise. E o verso 37 diz assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó a seus oficiais, verso 38, acharíamos porventura homem como este em quem há o Espírito de Deus? Incrível essa percepção de Faraó. Faraó está dizendo: este camarada aqui, este rapaz, é o homem mais inteligente do Império Egípcio. Era só um preso, mas é o homem mais inteligente do império. Não há ninguém aqui na corte. Ele diz isso para os ministros dele. Ele olhou para todos os ministros e disse: quem eu poderia colocar nessa função? E ele vai olhando o perfil de cada um e fala: não, 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 não. Ele olha para outro: não, não, não. Porque ele diz: não há ninguém no nível deste. Um prisioneiro que tinha acabado de sair da masmorra, ainda com o cheiro da cadeia. Ele olha para aquele garoto e diz: não há ninguém tão inteligente quanto este. Verso 39, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. E a bomba então vem nos versos 40 e 44. No verso 40, administrarás a minha casa, e à tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito.
Uau! Imaginou essa história? Você percebe a grandiosidade dessa história? Ele vai dormir naquela noite com a mesma vida de sempre, sem ter a menor esperança de que aquela situação mudasse. E na hora do almoço, ele está comendo na mesa de Faraó, sentado ao lado direito de Faraó, e com a ordem de Faraó para todo o Egito, dizendo: aqui, nessa terra, ninguém levanta o pé ou a mão sem a ordem desse rapaz aqui ao meu lado direito. A vida mudou completamente. Deus sabia que o lugar para José, e a gente vai ver por quê, para o que José foi fazer no Egito, ele tinha que ocupar o trono do Egito. Se ele não ocupasse o trono do Egito, ele não poderia cumprir a missão que Deus tinha dado para ele. E a maneira de conduzir José para sentar no trono do Egito era passando por todo esse tipo de vida. Primeiro como escravo, mostrando o valor dele, depois como um prisioneiro, porque era da prisão que a porta iria abrir para o trono de Faraó. Não havia nenhuma outra porta no Egito que daria acesso ao trono, exceto a porta da prisão. E Deus o conduziu por ali para chegar exatamente neste momento. José permitiu que Deus conduzisse a vida dele. Ele não entendia, ele não recebeu nenhuma revelação, nenhum milagre aconteceu, nenhuma anunciação angelical, nada extraordinário ocorreu, mas José sabia de uma coisa: havia um Deus no céu, e Deus conhece aqueles que lhe são fiéis aqui na terra, e ele viveria na presença de Deus, permitindo que Deus conduzisse sua vida. Em todas as circunstâncias da vida, ele demonstraria o valor dele, acima de tudo, como um filho de Deus, não para agradar Potifar, não para agradar o chefe da prisão, mas porque ele era uma pessoa temente a Deus, e uma pessoa temente a Deus vive assim, em fidelidade em todos os seus princípios. E finalmente a porta da prisão se abriu para conduzi-lo à sala do trono de Faraó. E a Bíblia diz que José permaneceu ali 80 anos, 80 anos como o vice-faraó do Egito. Ele passou 13 anos entre a escravidão e a prisão, e 80 anos como vice-imperador do Egito. Praticamente para cada ano entre escravidão e prisão, Deus deu 7 anos no trono do Egito. Deus multiplicou a bênção por 7. Para cada infortúnio, 7 anos de bênção. Você gostaria de viver essa experiência? Mas só vê a glória de Deus quem é fiel a Deus. Quem não é fiel a Deus não consegue ver a glória de Deus. E a glória de Deus vem no tempo de Deus. Deus poderia ter tirado José a qualquer momento daquele infortúnio, mas Deus sabia o momento certo de mudar a história. E Deus apenas mudou a história quando a história tinha chegado no momento de ser mudada. Agora, por que José foi levado ao Egito? Qual era a missão de José? No capítulo 45, José diz qual era a missão dele. No verso 5 do capítulo 45, quando José já encontrou com os irmãos, quando ele já se declarou aos irmãos, no verso 45, na última frase do verso 45, ele diz assim: porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Irmãos, qual era a missão de José? Qual era a missão? Ele diz ali: conservação da vida. Se José não estivesse naquela posição, a família dele teria morrido de fome lá na Palestina. Por causa daquela grande seca que ocorreu, Deus precisou enviar antecipadamente José para aquele momento, 20 anos antes de ter aquele problema todo ali de seca. Deus enviou José 20 anos antes, já para solucionar um problema que haveria lá 20 anos no futuro, 2 décadas no futuro. Foi para preservar a família de Jacó que Deus enviou José na frente. Por que a família de Jacó? Porque a promessa do Salvador vinha da família de Abraão. Abraão, Isaque, Jacó. Se a família de Jacó morresse, Jesus não nasceria muitos anos no futuro. Se Jacó e os filhos tivessem morrido, nós não teríamos Jesus. Porque Jesus nasceria da descendência de Jacó. Para preservar, então, a família de Jacó, José foi enviado ao Egito. Poderíamos dizer que José, de certa forma, foi o salvador do Salvador? Apenas para preservar a família, José passou por toda essa experiência. Mas a história de José não termina aí, que eu falei que tem um parênteses na história.
O capítulo 38, de repente, ao começar a ler a história de José, a gente percebe que a história é interrompida para falar de um novo personagem. E esse personagem é um dos irmãos de José, chamado Judá. E a história de Judá é introduzida na história de José para fazer um contraste entre as duas. A história de José é longa, vai do capítulo 37 ao 50. A história de Judá é curta, é apenas o capítulo 38. Mostra o contraste que é feito entre esses dois personagens. O verso 1 já começa assim: aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos. Acontece que por esse tempo, que tempo? O mesmo tempo em que José foi tirado da família. Os dois saem do seio da família ao mesmo tempo. José é levado forçado para o Egito. Judá voluntariamente sai da família. Ele toma a decisão de que não viveria com a família dele. José é levado para o Egito, uma cultura pagã. E ali ele vive naquele contexto pagão. Judá também vai viver voluntariamente num contexto pagão. Diz assim, ele se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ele vai viver entre os cananitas. Ele vai fazer exatamente o que Deus disse para não fazer, para não se misturar com os pagãos, para não serem contaminados pelo paganismo. E ele voluntariamente faz isto. Ele vai viver na casa de um adulamita. Ele deixa a casa do pai e vai viver na casa de uma família pagã. O verso seguinte fala que ele se apaixona por uma moça. E ele casa com esta moça pagã. Agora imagine a influência desta moça no lar de Judá. Ela era uma moça cananita, era uma moça pagã, e ele trouxe essa moça para casa. E ele vai conviver agora entre os princípios que tinha aprendido em casa, com os princípios que esta moça trouxe da casa dela. Mas a história de José não é diferente, a mesma coisa acontece com ele. Ele também casa com uma pagã, mas não por escolha pessoal. Lá diz o texto que Faraó o casou com uma moça chamada Azenate. E Azenate não era ninguém menos do que a filha do principal sacerdote do deus On, o deus pagão do Egito. Potífera, o sogro de José, era o sacerdote daquele deus, chamado On. Agora imagine a herança cultural dessa moça. Ela não apenas era uma pagã, mas ela era filha do sacerdote pagão, que provavelmente já era filho de um outro sacerdote pagão. Então a história do paganismo na vida de Azenate remontava a muitas gerações no passado. Imagine a influência dessa moça agora na casa de José. José agora tem que conviver o perigo que ele estava correndo em ter essa influência pagã. E Judá a mesma coisa, só que Judá fez isso voluntariamente, José forçadamente. Nos versos 3 em diante, fala que Judá teve 2 filhos. O primeiro filho se chamava no verso 3, e o segundo filho se chamava Onã, no verso 8. E o texto diz que Judá não teve nenhuma influência na formação espiritual e de caráter desses 2 meninos. Eles cresceram sem ter nenhum temor a Deus, sem ter nenhum conhecimento de Deus. Tanto que o texto diz que Deus matou os 2. Eles eram tão maus, tão maus, tão maus, que seriam mal para a humanidade, que Deus precisou interferir de forma sobrenatural e matou aqueles 2. Imagine o lar que Judá estava constituindo. José também teve 2 filhos, a Bíblia os chama de Manassés e Efraim. Mas apesar de ter um avô pagão, de ter uma mãe pagã, o avô e a mãe não tiveram nenhuma influência na formação religiosa, espiritual e do caráter daqueles 2 meninos. Tanto que mais tarde Deus introduz Manassés e Efraim na descendência do povo dele. Os 2 são incluídos entre as 12 tribos. Deus tira 2 tribos antigas e introduz Manassés e Efraim como se fossem os descendentes da promessa. Imagine o tipo de família que José criou, mesmo vivendo numa pátria pagã, mesmo vivendo com a esposa, a princípio, pelo menos era pagã, mesmo vivendo com um sogro pagão, ele criou os filhos com temor a Deus. Um outro contraste, Jacó e José são assediados sexualmente. Nós já vimos a história de José, ele diz não. José estava numa posição que talvez não pudesse dizer não. E pelo fato de dizer não, que ele foi terminar na prisão. Ele teve que enfrentar a própria mulher do chefe dele. Ele disse não, 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 não. E ela insistiu 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, até que ela armou uma armadilha ali para tê-lo mesmo. E ele mesmo assim resistiu e disse não. E ele foi um vencedor sobre essa tentação. Judá também foi assediado pela nora.
E ela não precisou fazer isso 2 vezes. Na única vez que ela fez, ele cedeu. Ele abriu mão dos princípios que ele tinha e cedeu à tentação sexual. Agora, quando nós olhamos para as histórias, nós percebemos que Deus tinha sonho para os dois. Qual era o sonho de Deus para José? Salvar a família no Egito. Esse era o sonho. Era um sonho local, um sonho limitado, aquele tempo e aquele momento. Embora Deus o tenha mandado na frente 20 anos, mas a missão dele era limitada. O sonho de Deus para José não era um sonho grande. Era um sonho que tinha uma aplicação apenas local e num determinado período de tempo. E qual era o sonho de Deus para Judá? O sonho de Deus para Judá era grandioso. Entre os 12 filhos de Jacó, Deus selecionou Judá para ser o continuador da promessa. Abraão, Isaac, Jacó, quem seria o próximo? Judá, porque Jesus nasce de Judá. Jesus não é chamado o leão da tribo de Judá, o príncipe da tribo de Judá, ou o cordeiro da tribo de Judá. Jesus nasceu de Judá. Judá era o herdeiro espiritual da promessa. Aquela fórmula que tem no Antigo Testamento, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, um quarto nome deveria ter sido introduzido ali, o Deus de Judá. Mas isso nunca aconteceu. Judá nunca esteve à altura do sonho de Deus. Ele não se tornou príncipe da casa de Abraão, porque ele simplesmente não viveu à altura do sonho de Deus para a vida dele. E é interessante quando Judá chega no Egito. No capítulo 45 apresenta Judá chegando no Egito. E até mesmo, seria hilário se não fosse uma tragédia. Capítulo 44, falei 45, mas é 44. Vamos começar com o verso 14. Aqui é a história de uma tragédia. Estes versos estão aqui para nos mostrar como alguém pode diminuir-se tanto e não cumprir os planos de Deus na vida dele. Verso 14, e chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali, e agora vem o verbo aí que é usado, que é a grande tragédia. Prostraram-se em terra diante dele. Quem se prostrou diante de quem? Judá e seus irmãos se prostraram diante de José. A tragédia é que Judá era o príncipe escolhido por Deus. O herdeiro das promessas era Judá. José deveria ter ajoelhado diante dele. Era para Judá chegar no Egito com honras de Estado. Era para chegar no Egito com uma grande autoridade. E José, que apesar de ser o vice-imperador do Egito, era para ter se ajoelhado diante do príncipe de Deus. Porque estava chegando ali o príncipe de Deus. E não era apenas o príncipe de uma nação. Mas as coisas se invertem. O príncipe de Deus tem que se ajoelhar diante do príncipe do Egito. Porque Judá não cumpriu o sonho de Deus. Deus tinha sonhos grandes para ele. O sonho de José para José era um sonho local, como eu disse. Mas o sonho para Judá era um sonho que transcendia o tempo. O sonho de Deus para Judá ligava essa história com a história da eternidade. Mas Judá nunca chegou lá. A única coisa que Judá emprestou para a história de Jesus foi o nome, nada mais. Ele morre no obscuro, né? Ele morre sem nenhuma fama. Ele morre e a história dele termina ali. A história de Judá não é mais contada depois destes versos. Ele simplesmente morre. A história dele não recebe a grandiosidade que deveria ter recebido. Queridos, Deus tem sonhos para a nossa vida. Para todos nós, Deus tem sonhos. Às vezes, Deus consegue fazer com que os sonhos que Ele tem para nós vão até mesmo além da expectativa inicial. Quando nós tomamos a decisão de que seremos fiéis a Deus. Quando nós tomamos a decisão de que nós não seremos fiéis de forma circunstancial, aqui na frente dos outros. Ou nós seremos fiéis quando todo mundo está vendo. Ou nós seremos fiéis quando tudo acontece bem. Quando o que eu acho que deve acontecer, acontece. Quando as coisas ocorrem conforme a minha projeção. Mas não é esse tipo de fidelidade que Deus quer. A fidelidade que Deus quer é aquela fidelidade que ocorre quando ninguém está vendo. Quando é apenas eu e Deus. É um tipo de fidelidade que não é movido pela circunstância. Eu sou fiel a Deus porque eu sou fiel a Deus, independente do que os outros fazem, da forma como os outros agem, da forma como os outros
terminam vivendo a vida deles. Eu sou fiel a Deus. Eu sou fiel a Deus, independente das circunstâncias. Eu posso não receber tudo que eu imaginei que eu deveria receber. A minha vida pode não ser aquele mar de rosas que eu sonhei para mim. Tudo pode ter dado errado. Eu imaginei que minha vida iria assim, quando na verdade ela está indo assim. Eu imaginei que eu receberia esta bênção, e é exatamente a bênção que eu não recebo. Eu imaginei que eu iria para lá e eu acabei vindo para cá. Eu imaginei que eu iria para frente, terminei indo para essa direção. Mas apesar disto, eu sou fiel a Deus. Eu coloco minha vida nas mãos de Deus e digo, Senhor, eu estou aqui, dirija a minha vida conforme a tua vontade. Quando nós chegamos a este ponto de ter a fé amadurecida de José, Deus pode então realizar os sonhos dele na nossa vida. E se Deus tinha um sonho limitado, como ele tinha um sonho limitado para José, mas desse sonho limitado, Deus pode acrescentar ainda muito mais. Mas alguns nascem com o mesmo privilégio de Judá. Para alguns, Deus tem sonhos grandes. Para alguns, o sonho de Deus é infinitamente maior do que para outros. Deus sonha, Deus vê na vida daquela pessoa algo grande que ele pode realizar. Mas às vezes, Deus nunca consegue chegar lá. Sabe por quê? Porque nós não somos fiéis ao Senhor. Porque não atingimos este ponto da fé de José, mas somos como Judá, vivemos pelas circunstâncias, nos aliamos com quem não devemos nos aliar, envolvemos com quem não devemos nos envolver, fazemos o que a maioria faz, vivemos apenas pela maioria, naquele chamado efeito manada, né? Para onde a manada vai, vamos atrás. Não temos, às vezes, a personalidade de nos levantarmos e dizer basta, né? É aqui onde Deus manda e é aqui que nós devemos ir, e os sonhos de Deus terminam não acontecendo. Mas Deus não sonha só para pessoas, Deus sonha também para instituições, Deus sonha também para igrejas, Deus sonha também para outras circunstâncias da vida. E às vezes nós nunca chegamos lá no sonho de Deus. Vivemos uma vida toda condenados a uma existência medíocre, porque nós nunca nos colocamos na altura do que Deus pede. E Deus tem que recolher os sonhos dele e guardar, e passar para outro, porque nós não estamos à altura de receber o que ele sonhou para a nossa vida. Duas histórias, dois sonhos. Um sonho para José, um sonho para Judá. Uma história que era pequena tornou-se extremamente grande. Uma história que era gigantesca apequenou-se de tal modo que praticamente desaparece da Bíblia. Raramente ouvimos sobre Judá na Bíblia. Tudo depende de nossa resposta. Como Deus tem realizado o sonho dele na sua vida. Como tem sido a sua fidelidade a Deus. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Quando ninguém está vendo, como é a sua vida com Deus? Quando você não está no meio daqueles como você, tem a mesma fé, como você age? Deus pode confiar os sonhos dele à sua vida? Deus pode cumprir os sonhos dele na sua vida? Sabe, tudo depende da gente, na verdade, não depende de Deus. Sonhos Deus tem. Ele pode cumprir os sonhos na nossa vida? Só depende de nós, só nós temos a resposta para essa pergunta. Que Deus lhe abençoe, que como José, Deus cresça a sua história. E que ela transcenda ao tempo, como transcendeu a história de José. Que os sonhos de Deus na sua vida se realizem conforme a vontade dele. E não esqueça nunca, o sonho de Deus sempre é maior. Vamos ouvir o quarteto agora, que vai nos apresentar uma nova música, para a honra e glória do Senhor.
só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado, outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você, pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Amém, amém. Vamos orar? Você poderia levantar-se, por favor? Querido Deus, nós vimos hoje duas histórias. Dois irmãos criados no mesmo lar, sob a mesma influência. Nós vimos como eles tomaram caminhos diferentes na vida. E essas duas histórias estão na Bíblia para nos ensinar.
para nos mostrar quais são as consequências das decisões que nós tomamos. Quando tomamos a decisão de ser fiel ao Senhor, o Senhor nos ilustrou com a história de José. Quando tomamos a decisão de não sermos fiéis ao Senhor, abrirmos mão de nossos princípios e de nossa fé, o Senhor ilustrou com a história de Judá. Judá e José, quando estavam vivendo as histórias deles, eles não percebiam quais seriam as consequências no futuro. Mas Judá terminou morrendo na mediocridade, desapareceu da história, enquanto que a história de José ainda está viva até hoje. O Senhor pegou aquele garoto que era apenas para cumprir uma missão local e o colocou no trono da nação mais poderosa da terra. E a história dele transcendeu ao tempo. Estamos aqui quase 4.000 anos depois falando dessa história. Pai querido, nos ensine com esta história, nós pedimos. Aqui estamos nós também, lutamos como lutou José e Judá. Às vezes nós temos conflitos com a nossa fé. Às vezes as circunstâncias da vida são tão difíceis. Às vezes nos sentimos tão injustiçados que nós sentimos vontade de abrir mão de tudo. Mas nos ajude a olharmos para a história de José. Nos dê a paciência que José teve e a confiança de esperar pelo tempo do Senhor. E assim como o Senhor mudou a vida de José, o Senhor pode mudar a nossa vida também. Tem o momento certo, tem a hora certa de abrir a porta da prisão para nos colocar na sala do trono de Faraó. Nos dê então, Pai querido, a paciência de esperar, sendo fiéis ao Senhor. Não abrindo mão de nossos princípios nem de nossa fé, sabendo que no tempo do Senhor as circunstâncias irão mudar, porque o Senhor é quem governa a história, o Senhor é quem comanda a história. E quando temos coragem de colocar os nossos sonhos nas tuas mãos e deixar que o Senhor o realize no tempo certo, ou os realize no tempo certo, nós veremos a glória do Senhor. Nós veremos como o Senhor é sábio em conduzir a vida daqueles que confiam em Ti. Ó Pai querido, nos dê a humildade de colocar a nossa vida nas Tuas mãos para vermos a Tua glória. Nos ajude a não abrirmos mão dos princípios de Tua palavra por nenhuma circunstância da vida. Por nada deste mundo, que nada nos tente a desviar dos princípios que o Senhor estabeleceu. Nos ajude a permanecermos firmes na direção que o Senhor indicou. E eu tenho certeza que todos nós iremos ver a Tua glória. Estamos nas Tuas mãos, Senhor. Levante outras pessoas como José do meio desta congregação para realizar o Teu sonho. E, por favor, engrandeça o sonho destes Josés do século 21, para que eles também, como José, possam dizer: há um Deus no céu que ouve, que escuta e que conhece todas as coisas. No Teu nome, Senhor, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós apresentamos esta oração nesta manhã, pedindo ao Senhor que nos dê a sabedoria da fidelidade, confiando inteiramente no Senhor, sabendo que o Senhor sabe o que está fazendo. É no nome poderoso de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.